Olá, pessoal. Eu sou Isabela, sou médica especialista em clínica médica. Hoje a gente vai discutir algumas questões sobre insuficiência cardíaca, tá bom? Eu vou começar aqui com a primeira questão, uma questão do SES do Maranhão de 2019 para a prova de acesso direto. Ela diz assim: no diagnóstico da insuficiência cardíaca, considera-se critério menor de Framingham. Letra A, dispneia paroxística noturna. Letra B, derrame pleural. Letra C, edema agudo de pulmão. Letra D, refluxo hepatojugular. E letra E, terceira bulha. Então, qual que vai ser aí um critério menor? Os critérios de Framingham são utilizados para dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. A gente tem 5 critérios menores e 7 critérios maiores. Para a gente estabelecer o diagnóstico, a gente precisa de 2 critérios maiores e um menor, ou um critério maior e 2 menores. Vou falar aqui para vocês quais são os critérios maiores e eu quero dar a dica que me faz ter mais facilidade de pensar quais são os maiores e quais são os menores. Os maiores, a gente sempre vai relacionar com o coração. São eles, então, a dispneia paroxística noturna, que é quando o paciente deita e ele está em decúbito dorsal e tem a dispneia, tem a falta de ar. Turgência jugular, quando ele está a 45 graus. O refluxo hepatojugular, quando a gente faz a compressão aqui e tem o refluxo hepatojugular. Os estertores crepitantes, apesar de a gente ter estertores crepitantes e algumas outras patologias, na insuficiência cardíaca é muito típico ter estertores crepitantes quando o paciente está congesto bilateralmente, tá bom? Cardiomegalia no raio-x e edema agudo de pulmão e a terceira bulha. Esses são os critérios maiores. Os critérios menores vão ser, então, o edema de membros inferiores, que a gente pode ver em diversas patologias, como insuficiência venosa crônica, tá? Síndrome nefrótica e na insuficiência cardíaca. Tosse noturna, que também é um diagnóstico, é um sintoma de várias patologias. Dispneia aos mínimos esforços, taquicardia e derrame pleural. Então, qual dessas opções aí vai ser a nosso gabarito? Letra B, derrame pleural. É o único critério menor. O restante são critérios maiores. Beleza? Certo? Então, agora a gente vai para a segunda questão também do SES do Maranhão de 2020, uma prova de acesso direto, que diz assim: a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica em que o coração é incapaz de ofertar oxigênio aos tecidos em taxas adequadas às suas demandas. Sobre essa importante morbidade cardiovascular, qual das medicações abaixo não tem sido recomendada para melhorar a sobrevida de pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida sintomática, com ecocardiograma estimando a fração de ejeção em 32%? Letra A, sacubitril/valsartana, que é o Entresto. Letra B, ramipril, que é um IECA. Atenolol, que é um beta-bloqueador. Letra C, espironolactona, né, diurético poupador de potássio. Ou candesartana, que é um BRA. Pessoal, no tratamento de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, nós temos um tripé que muda a mortalidade. São eles: os IECAs, BRAs ou o Entresto, eles entram na primeira categoria. Eh, a espironolactona, né, e os beta-bloqueadores. Mas aí tá o pulo do gato. Não são todos os beta-bloqueadores que mudam a mortalidade. Do restante, todos os IECAs, todos os BRAs, eles vão entrar. A espironolactona, né, é uma só, então a gente já sabe. Agora, o beta-bloqueador é só o bisoprolol, o metoprolol e o carvedilol. Então, o atenolol, ele não muda a mortalidade. Então, o nosso gabarito vai ser letra C. O atenolol não muda a mortalidade do paciente com ICFR. Beleza? A terceira questão, do SES da Paraíba, de 2017, também prova de acesso direto, traz aí um paciente masculino de 45 anos que foi admitido com derrame pleural e submetido a toracocentese diagnóstica. Ele apresenta o ADA, que é a adenosina deaminase de 45. Esse resultado poderia ser observado em todas as hipóteses abaixo, exceto: letra A, tuberculose pleural. Letra B, linfoma com componente pleural.
Letra C, artrite reumatoide, doença reumática. Letra D, empiema. Ou letra E, derrame pleural por insuficiência cardíaca congestiva. Então vamos lá. O ADA, gente, é um exame muito relacionado ao diagnóstico de tuberculose, tá? Mas ele também pode ser positivo em algumas doenças inflamatórias sistêmicas, como as doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide, e linfomas que têm acometimento pleural, e pode também estar falsamente positivo no empiema. Quando a gente tem um valor de ADA acima de 40, é provável que esse ADA aí, que esse líquido pleural esteja relacionado a um acometimento por tuberculose. E quando a gente tem esse ADA acima de 70, é praticamente certeza que é tuberculose. Então, a tuberculose aí se torna a principal hipótese, mas a letra B, a letra C e a letra D podem ser diagnósticos diferenciais. A gente tem um ADA aí de 45 que é alto, mas não é tão alto. Agora a letra D, insuficiência cardíaca congestiva, não vai ter alteração, não vai ter aumento de ADA. Então essa aí é uma hipótese que a gente não vai pensar nesse caso, beleza? Nosso gabarito letra E. Vamos agora para a quarta questão, uma questão de 2018, também de acesso direto, lá do Paraná. O diagnóstico diferencial da dispneia, por vezes, é muito difícil. Qual o marcador que auxilia a diferenciação dos quadros dispneicos causados por insuficiência cardíaca descompensada? Letra A, CKMB. Letra B, troponina T. Letra C, mioglobina. Ou letra D, peptídeo natriurético tipo B. Tá bom? Essa questão é uma questão muito simples, questão batida de prova, e nesse caso, assim, ficou bem fácil mesmo. Muitas vezes a gente se depara na vida real com pacientes que têm múltiplas comorbidades. Um paciente que é tabagista, que tem insuficiência cardíaca, que é hipertenso, que tem alguma outra doença, e ele chega com dispneia para nós, e a gente não sabe qual das patologias estão descompensadas, e a gente precisa lançar mão de algum exame complementar para a gente poder diferenciar as causas, tá? O CKMB é uma dosagem que a gente faz muitas vezes quando a gente tem suspeita de infarto, nem é mais tão usado assim. Então não é um exame que a gente usa que ele vai diferenciar a causa de dispneia, a gente usa mais na dor precordial, bem como a troponina também. E a mioglobina a gente raramente vai pedir, tá? É mais em casos assim de rabdomiólise que a gente vai ter alteração de mioglobina. A letra D vai ser o nosso gabarito, o BNP. O que que é o BNP, então? O BNP é um exame, é o peptídeo natriurético atrial, que aumenta na insuficiência cardíaca. Quando a gente tem BNP baixinho, BNP menor que 100 ou NT-proBNP menor que 300, isso aí a gente já consegue descartar insuficiência cardíaca e a gente começa a pensar em outras causas, um DPOC descompensado, uma asma, outra coisa, tá bom? Então, para a gente diferenciar causas de dispneia, a gente usa o BNP, certinho? Quinta questão, então, agora a gente também lá do Paraná de 2019, traz aí uma mulher de 58 anos de idade, que recentemente teve o diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada, classe funcional 3, que melhorou há 15 dias para a classe 2, acompanhada de perda de 2 quilos. A paciente começou a utilizar furosemida 40 miligramas por dia, captopril 3 vezes ao dia, carvedilol 2 vezes ao dia, e na consulta ambulatorial trouxe exames. A ureia dela 135, muito alta, bem como a creatinina elevadíssima, 3,25, o potássio super alto, 5,7, sódio de 135. E a gente tem que pensar aí, o que que causou isso? Porque há 2 semanas ela estava com a ureia de 52, creatinina de 0,8, um sódio de 125 estava baixo o sódio, potássio normal de 4,2. No exame físico ela estava orientada, vigil anictérica com pressão de 12/8, frequência cardíaca de 84, o ritmo normal, sem sopros. Ela tem um edema de uma cruz ainda, em membros inferiores e mantém estágio jugular a 45 graus e não apresenta mais refluxo septo-jugular. Com ausculta pulmonar com estertores finos nas bases. E ele pergunta para nós qual a conduta mais adequada nesse momento. Vamos entender o que aconteceu? Uma paciente de 58 anos que estava descompensada,
estava, com uma insuficiência cardíaca classe 3, já com bastante dispneia, tá, aos mínimos esforços, e ela começou um tratamento com beta-bloqueador, IECA e furosemida, e ela melhorou a sintomatologia, caiu a classe funcional para a classe 2, mas ela está apresentando uma insuficiência renal aguda. Então, a gente secou essa paciente demais. Toda vez que a gente tem pacientes com IRA, a gente tem que tirar as drogas nefrotóxicas, tá? E a gente tem que entender qual que é essa IRA, se ela foi uma IRA pré-renal, uma IRA renal, uma IRA pós-renal. É muito provável que foi pré-renal, a gente secou essa paciente, tá? E esse rim está sendo hipoperfundido e esse está sendo todo o problema. Então, gente, o nosso gabarito aí vai ser qual? Vou de baixo para cima. Letra D, aumentar a dose da furosemida porque se trata de uma síndrome cardinal. Não, não é uma síndrome cardinal, tanto que ela melhorou de classe funcional. E a gente não vai aumentar a dose da furosemida, paciente está bem melhor. Ela tem ainda um edema leve, ela ainda tem uma estágio jugular, mas isso não justifica aumentar a furo, tá? Ainda mais nesse contexto de IRA. Letra C, associar espironolactona para potencializar a furosemida. Não, gente, a gente não vai colocar mais diurético nessa paciente, senão a gente vai piorar a função renal. Letra B, associar digoxina após a suspensão do captopril. Suspensão do captopril é uma ótima ideia, porque o IECA, ele tá fazendo esse potássio aí dela, que foi de 4,2 ir para 5,7, e ele acaba reduzindo um pouquinho a taxa de filtração glomerular, porque ele é um protetor renal, ele diminui a pressão ali intraglomerular e ele faz uma redução do fluxo. E aí, quando a gente tem paciente nessa fase aguda de injúria renal, a gente suspende os IECAs e os BRAs, tá? Mas associar a digoxina não é aí uma coisa que vai ajudar na perfusão do rim. Não vai, porque ele não tá falando aqui pra gente que essa paciente tá com uma disfunção sistólica. Não tem essa história aqui. Então a gente não vai fazer isso. Nosso gabarito vai ser a letra A. Por quê? A gente vai trocar o IECA, ó, a gente já tá tirando a droga nefrotóxica, e colocar nitrato e hidralazina, que vão ser um dos vasodilatadores que vão fazer esse rim ser melhor perfundido. E monitorizar, né, gente? Ver se essa creatina vai melhorar, às vezes internar essa paciente vai ser uma boa ideia nesse momento. Beleza? E aí a gente está chegando na nossa última questão, a questão 6, também da mesma banca, mas agora de 2020. Traz um paciente de 60 anos, masculino, missionário, católico, natural de Padre Paraíso, Minas Gerais, e procedente de Uberlândia. Então, gente, ele morava lá no norte de Minas, tá? E agora ele tá em Uberlândia, que é mais pro sul de Minas, onde mora há 50 anos. Ele comparece à consulta de rotina na Unidade Básica de Saúde da Família com queixa de edema de membros inferiores vespertino, ortopneia e dispneia moderados esforços que limitam a realizar seu trabalho, queixa de tosse e relata diagnóstico de pneumonia e água no pulmão. Esse paciente aí tá a cara da insuficiência cardíaca, né? Relata ainda que durante as caminhadas tem apresentado palpitações taquicárdicas associadas à turvação visual. Quanto à anamnese, exame físico e diagnóstico desse paciente, é correto afirmar que: letra A, o derrame pleural na insuficiência cardíaca é mais frequente unilateral, usualmente confinado ao lado esquerdo do tórax? Não. O derrame pleural na insuficiência cardíaca é bilateral simétrico. Então, não é essa a nossa resposta. B, como o paciente está fora da zona endêmica há mais de 40 anos, não há necessidade de investigação com testes sorológicos para a doença de Chagas. Não, a gente sempre vai investigar, independente de quanto tempo tem que o paciente teve exposição em zonas endêmicas para Chagas, tá bom? Letra C. Ao exame de membros inferiores, nesse caso, espera-se encontrar um edema de consistência dura, doloroso, cianótico e associado à hiperplasia cutânea. Também não vai ser essa a nossa resposta. O edema da insuficiência cardíaca é um edema depressível, mais mole. Ele vai piorar ao longo do dia, então, de manhã ele acorda bem, de noite ele fica com as pernas mais cansadas, mais doloridas e com esse edema. E a pele fica lisa e brilhante. Então, não é essas características do edema da insuficiência cardíaca.
E aí, por fim, a gente chega na letra que fala que na cardiopatia chagásica, a alteração mais frequente observada é o bloqueio de ramo direito, e geralmente associada ao hemibloqueio anterior esquerdo, os quais podem estar presentes inclusive em pacientes assintomáticos, e isso é verdade. É muito característico na doença de Chagas, na insuficiência cardíaca por doença de Chagas, o bloqueio de ramo direito. Ali de V1 a V6 no eletrocardiograma, a gente vai ver o R, S, R', tá? Fica 2 orelhinhas, o QRS mais largo, certo? E ele pode sim estar associado ao hemibloqueio de ramo esquerdo também, tá bom? É isso. Gente, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre insuficiência cardíaca, certinho? Um abraço.